Será que existe um tempo mínimo de experiência para conseguir um trabalho remoto para uma empresa gringa, como programador? Nesse vídeo eu quero passar a minha visão sobre esse tópico de quanto tempo de experiência tu realmente precisa para conseguir um emprego remoto para uma empresa gringa, falando um pouco de expectativas mesmo, do quão realista é conseguir um emprego no começo da carreira, quanto tempo realmente de experiência trabalhando na área de desenvolvimento tu precisa ter, e também passar um pouco da minha visão prática mesmo, de como foi todo o processo de conseguir um emprego atual. Então, sem mais enrolação, vamos para o assunto do vídeo, começando pela seguinte pergunta: existe um tempo mínimo necessário para conseguir um emprego remoto trabalhando para o exterior? Assim, na teoria, não existe um tempo mínimo necessário de experiência para conseguir um emprego no exterior. Tecnicamente, tu pode conseguir já logo o teu primeiro emprego ser para uma empresa remota, uma empresa fora do Brasil. Mas assim, na prática, eu acho que é um pouco diferente. E assim, na realidade mesmo, o mínimo do mínimo necessário, eu acho que atualmente é pelo menos 3 anos de experiências bem sólidas trabalhando com programação. Sendo que eu acho que é mais provável tu ter mais chances quando tu tiver pelo menos uns 5 anos de experiência, porque vai ser quando tu vai conseguir passar pelo requisito mínimo de filtro de tempo de experiência para a maioria das vagas, porque a maioria das empresas estão procurando profissionais mais experientes. A razão disso é que realmente as empresas não querem contratar profissionais com pouca experiência, pois elas conseguem fazer isso no mercado doméstico delas. A grande diferença é realmente achar alguém com bastante experiência e ainda assim ser uma vantagem economicamente falando para a empresa de contratar um desenvolvedor da América Latina ou de algum país mais barato comparado ao mercado doméstico delas. Sem contar também que a grande questão de essas empresas que vão contratar a gente de forma remota vai contratar a gente da forma PJ, né, o que eles chamam de contractor. Então, basicamente são profissionais autônomos, então geralmente são contratos muito mais benéficos no sentido de não precisar pagar benefícios, essas coisas assim. Então, para a empresa também tem outros motivos nesse sentido. Sem contar que uma pessoa com mais experiência vai ter uma facilidade maior de se adaptar no projeto e conseguir ser produtivo relativamente rápido. Mas, por exemplo, eu consegui o meu emprego quando eu tinha 2 anos e meio de experiência. Então foi relativamente rápido, só que o contexto era diferente, era na pandemia. Então, o mercado de trabalho estava muito mais aquecido comparado na nossa realidade atual. Então, é possível conseguir um emprego antes de ter mais ou menos 5 anos de experiência, só que é um pouco mais difícil, é mais raro. Tu vai ter mais chances de conseguir um emprego antes desses 5 anos de experiência caso tu seja mais especialista numa linguagem que tenha uma demanda relativamente boa, mas é uma coisa mais nichada ainda. Eu vejo que linguagens de back-end que estão um pouco mais pegando o mercado agora, como Rust, Go, Elixir, eu acho também é uma linguagem que eu vejo de vez em quando algumas vagas com isso, e atualmente eu acho que não tem tantos profissionais trabalhando com elas. Então eu acho que é bem importante tu ter as expectativas mais alinhadas com a realidade nessa questão de o quão provável é tu conseguir um emprego na gringa com pouco tempo de experiência, né? Tá encaminhando para ficar frustrado no futuro se tu tá meio que considerando que eu vou começar, me formar da faculdade, eu vou trabalhar 2 anos e depois eu vou já conseguir um emprego na gringa. Eu acho que isso é um pouco fora da realidade, por mais que tenha alguns casos que são exceção da regra, tipo o meu caso, onde isso foi possível, mas né, eu acho que hoje em dia tá bem mais complicado, tanto pela quantidade de vagas menor, quanto a maior competitividade nas vagas, né, porque eu acho que tem mais gente aplicando para essas vagas e tem menos vagas ainda. Então, eu acho que tem que ser um pouco mais realista. Então, é mais ou menos isso mesmo. Isso não significa que tu não deveria tentar. É só uma questão de realmente alinhar as expectativas com a realidade para realmente evitar a frustração e tu não ficar fazendo um planejamento meio fora da realidade mesmo do nosso mercado de trabalho. Tem também a questão que quanto mais disposto tu tá a trabalhar a empregos não tão bons, digamos assim, no sentido de salário, benefícios, essas coisas assim, mais tu vai aumentar tuas chances de conseguir um emprego na gringa com menos experiência, por exemplo. Se tu tá disposto a aceitar um salário, assim, que é um salário até que tecnicamente brasileiro, mas vamos supor que tu tá com 2 anos de experiência, tu recebe uma oferta de
2.000 e alguma coisinha de dólares, né? Então, isso é um salário que tu consegue no Brasil, só que é um salário já de uma pessoa bem mais avançada na carreira. Se tu tá disposto e não se importa em arriscar e se submeter a esse tipo de vaga, que provavelmente vão ser consultorias de software, isso também vai aumentar as tuas chances de conseguir um emprego no exterior, por mais que o salário não vai ser tão alto. Mas, comparado com o que tu consegue aqui no Brasil com o mesmo nível de experiência, vai ser um salário maior, né? Eu acho que realmente, no fim do dia, o que importa é realmente tu ter as expectativas alinhadas e trabalhar de acordo com isso. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre o assunto. Resumindo, então, mais ou menos, pelo menos uns 3 anos de experiência vai ser o mínimo do mínimo necessário para tu conseguir realisticamente ter alguma chance nesses processos seletivos de empresas estrangeiras. Mas tenha a noção que não são vagas boas, não vão ter um salário absurdamente alto, vai ter uma concorrência maior, enfim, não vão ser empresas também tão boas assim. E à medida que tu for acumulando mais experiência, as tuas chances de conseguir um emprego no exterior vão ficar maiores também. Então, o importante é realmente tu estar inserido no mercado de trabalho e ir acumulando experiências para aumentar tuas chances de passar num processo seletivo na gringa, né? E nesse meio tempo, tu ir se aperfeiçoando tanto no inglês quanto em competência técnica mesmo. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o assunto e agora eu vou deixar outro vídeo relacionado à carreira de programação para gringa nesse sentido, caso seja do teu interesse. Eu vou ficando por aqui. Valeu!